Dando continuidade à série de vídeo A Vinda do Salvador. Capítulo 24 e vamos dar sequência a partir do verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Percebam, irmão. Logo em seguida, a tribulação daquele dia, ou seja, após. Porém, ele não diz quando. Ele diz só que após aquela tribulação, mas ele não determina nenhum dia. E ele vai explicar isso mais adiante. Ele só diz que logo após a essa tribulação, que está relacionada ao ano 70 DC, quando o exército romano aniquilou os judeus que estavam rebelados contra Roma. Os romanos destruíram no ano 70 DC, por intermédio do general Tito, e matou milhões e milhões de judeus, exceto aqueles que, atendendo a palavra do Salvador, fugiram para os montes. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, logo em seguida, porém ele não determina em canto nenhum qual o dia logo após. Ele só simplesmente diz logo após, em seguida. O sol escurecerá. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. É fato escritural aonde diz: reunirão os seus escolhidos. Se existem os escolhidos, é uma questão de lógica, existem os não escolhidos. Isso é um fato irrefutável, não tem como fugir dessa realidade. Aí ele agora começa a explicar aos discípulos para entender quando é que esses fatos começarão a ocorrer. Ele diz: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes, veja, vós, se relacionando aos discípulos, porque está sendo dirigida a palavra aos discípulos. Quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas, ou seja, sabeis que a destruição, o abominável, que iria destruir o templo no ano 70 DC, chamado o general Tito, que destruiu o templo no ano 70 DC, sabeis que quando a qual o profeta Daniel chamou abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, ou seja, o templo que era considerado local santo para os judeus da velha aliança. Assim também vós, quando virdes estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Aí corrobora, meus amados, com o que eu estou tentando expor. Na verdade, não se passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Se nós dissermos
que está relacionada a nossos dias, então surge uma questão: quantas gerações já se passaram até os nossos tempos? Fica a questão. Porque o próprio Salvador diz que tudo isso vai acontecer naquela geração a qual ele está falando, respondendo aos discípulos. A questão levantada desde o princípio do capítulo 24 desse mesmo livro. Que eles iriam viver tudo aquilo que o profeta Yahushua estava a expor na resposta que eles indagaram para o mestre sobre a questão do No Monte das Oliveiras achava-se Yahushua assentado quando se aproximou dele os discípulos e em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Praticamente 3 perguntas e o próprio Salvador dentro do texto está respondendo as 3 perguntas. Porém, devemos saber dividir cautelosamente para não criarmos confusão em relação às respostas. Porque se considerarmos que a tal tribulação a qual o Salvador se refere, nesse capítulo em particular, está relacionado aos nossos dias, então como explicar o verso 35 desse mesmo capítulo? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E o 34 diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Sendo ele profeta, sabia que os judeus passariam por essa dificuldade. Cumprindo assim o que foi determinado pelo fato deles ter assassinado o filho de Yahweh. Eu vou ler uma passagem aqui no livro de João que corrobora com o que eu estou a expor. Se eu não encontrar, eu mostrarei no próximo vídeo, que fala sobre quando Yahushua está levando o madeiro para nele ser crucificado. Algumas mulheres, batendo no peito, lamentavam-se sobre o que estava passando no momento o Salvador. E ele diz para essas mulheres: filhas, por que chorais? Se fazem isso com o lenho verde, o que não se fará com o lenho seco? Bem-aventurada as que não amamentaram. Porque ele sabia que esse mal cairia sobre a cabeça dos judeus. Porque os sacerdotes, quando disse: caiam sobre nós o sangue desse justo, vou também achar esse texto para mostrar a prova no próximo vídeo, aos amados irmãos. Quando os judeus diz: caiam sobre nós o sangue. E foi justamente o que aconteceu. Foi justamente o que aconteceu no ano 70 DC. Está dentro dos anais da história
Basta aos irmãos lerem relatos sobre o ano 70 DC. Existe em Roma, isso eu já vi no livro de histórias, arcos comemorando a conquista dos imperadores romanos, dos generais romanos. E lá está o arco de Tito, representando a conquista, a reconquista dos romanos em relação aos judeus no ano 70 DC. Só é procurar no Google ou em livros sobre os fatos que estou a expor. Muitos judeus perderam suas vidas. Existe livro relatado por Joséfo, um historiador judeu da época, que retrata o assunto a qual estou abordando. Quão grande e terrível foi aquele dia quando Tito, general romano, destruiu os judeus. Destruiu também o templo a qual o Salvador disse: esse templo não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Foi justamente no ano 70 DC que se cumpriu a profecia que fora dito pelo Salvador Yahushua em relação ao templo. Eu vou procurar na escritura onde está relacionado o texto a qual me referi sobre a questão de caia sobre nós o sangue desse inocente, e sobre as mulheres que estavam se lamentando quando viram o Salvador levando a sua cruz para o local, para o Gólgota, para ser pendurado no madeiro, a qual o Salvador, olhando para ela, diz: filhas, não lamentais por mim. Se fazem isso no lenho verde, veja a diferença, o contraste que ele faz do lenho verde, que é o puro e imaculado Cordeiro do Pai, representando ele mesmo, o Salvador, e o lenho seco, que somos nós, nascido de mulher e de homem, a qual herdamos o pecado de Adão. A ofensa que Adão e sua esposa fizeram no Jardim do Éden, trazendo assim todo esse mal à humanidade. Vou mostrar nas escrituras o que eu estou a expor. Tudo o que eu exponho é com base nas escrituras, e peço aos amados irmãos que analisem a escritura, não fiquem nas minhas palavras, mas analisem. Porque, meus amados, esses fatos difícil é de ser exposto. Não que eu seja melhor do que ninguém, simplesmente porque foi da vontade do Pai me dar esse entendimento. E por meio dessa vontade do Pai eu estou expondo para que os irmãos analisem e retenham o que é bom. Examine as escrituras. Pois através, quando você abre o entendimento, isso produz experiência e mais perseverança, e cada vez mais você crê e fica mais firme e alicerçado na fé. E ninguém de maneira alguma vos engana, porque crescemos no conhecimento do Salvador, no conhecimento de Yahushua. Vou procurar e mostrar no próximo vídeo os textos referentes ao que falei. Desejo que o Espírito do Pai esteja abrindo o entendimento dos amados para compreender o que esse amado vos quer expor.